Olá, boa noite, amigas, amigos. Nós estamos iniciando a nossa conversa. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo o nosso vídeo. Nós vamos aguardar alguns instantes a entrada dos amigos. Boa noite, Vera, Melissa, boa noite, Rosário, Rosimeire, boa noite, Margarete. Nós gostaríamos que vocês colocassem as cidades de onde vocês estão falando. Seria interessante para a gente ir identificando aí cada um de vocês, de onde vocês estão falando. Boa noite, Eliane Faleiro. Margarete, São Paulo. Melissa, diretamente de Patinga, essa colega querida. Boa noite, Renata. Boa noite, Adriana. Ana Lúcia. Nós vamos aguardar um pouquinho. Danusa, boa noite. Eliane, diretamente de Divinópolis. Betânia. Simone Mourão. Regenir, boa noite. Estão chegando aí mais alguns amigos. Nilma, a Rose lá de Conselheiro Lafayette. Boa noite, os amigos de Lafayette. Cláudia, Maria Tereza, que bom tê-los aí conosco. Nós só estamos aí pedindo, enquanto a gente aguarda alguns instantes. Maria Tereza lá de Coronel Xavier Chaves. É um prazer receber o pessoal de tantos lugares aí diferentes participando conosco. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para todos nós, que é a questão da liberdade, né? Então, nós só estamos aí aguardando mais um minutinho e vamos começar a nossa fala. Silvia, boa noite. Lau Porto, obrigado aí pela sua participação. Beth Montes, que bom tê-la aí conosco, essa grande amiga. Conrado, esse companheiro de tantos anos de trabalho nas lides da Associação Médico Espírita do Brasil. Luciana. Nós vamos, então, iniciando a nossa conversa. E eu queria começar dizendo uma coisa, né? Por que eu escolhi falar sobre a liberdade? Né? Eu vejo constantemente as pessoas falando dessa ânsia de serem livres e as pessoas usando dessa prerrogativa de se sentirem livres com o direito de fazer as coisas e com isso tomando atitudes, se colocando muitas vezes numa situação bastante complexa, complicada, às vezes até de forma agressiva
contra as outras pessoas. E se nós estamos falando de duas coisas aqui extremamente importantes, que é saúde mental e que é espiritualidade, a gente não pode deixar de falar sobre liberdade. Até porque uma das condições importantes, segundo os estudiosos, para se ter saúde mental é a pessoa ter o sentimento de autonomia. Com isso, a questão da liberdade, ela está sempre muito ligada à questão da saúde mental. Tanto é assim que pessoas portadoras de alguns tipos de transtorno mental, de acordo com a sua situação clínica e o seu comportamento, muitas vezes são levadas até a justiça para algum nível de interdição pelo risco dos seus comportamentos. Então, a capacidade ou a condição que a pessoa apresenta da sua situação psíquica, emocional, sentimental, do seu intelecto, das suas condições cognitivas, podem ou não determinar um cerceamento na vida dessas criaturas. Então, liberdade é um tema fundamental da vida e no caso específico onde nós conversamos sobre saúde mental e espiritualidade, isso ainda é muito mais marcante. Eu coloquei no convite, nas postagens que nós fizemos, como título da nossa conversa, duas perguntas. Você é livre? E uma outra pergunta que nós achamos importante é: para que serve a liberdade? O que a gente busca nessa proposição, nessas duas perguntas para a nossa reflexão? Primeiro, qual que é o sentimento que nós carregamos dentro de nós sobre a liberdade? Nós achamos que nós somos livres, que não somos, que somos relativamente livres ou totalmente livres. Sentimos-nos felizes com o grau de liberdade que temos ou sentimos-nos frustrados com a possibilidade da liberdade que temos para manifestação na vida. Depois, se a gente tem algo na vida, qual que é o objetivo dessas coisas? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vejo muitas pessoas quererem muitas coisas e não terem a noção exata, a noção correta para que servem essas coisas nas suas vidas.
Ou seja, não adianta eu ter um recurso, seja ele material, seja ele emocional, seja ele do ponto de vista espiritual, se eu não sei para que ele tem serventia na minha vida. Alguém pode colocar assim, mas isso é óbvio, se eu tenho alguma coisa, eu sei como vou usar. Não é óbvio, não. Tanto não é óbvio que muitas vezes os recursos que nós temos, por exemplo, do ponto de vista material, muitas vezes eles são usados para o mal. Né? E às vezes não porque a pessoa escolheu, é por não saber como utilizar, elas acabam fazendo mal a si mesmas e às outras pessoas. Em outras condições, esse uso é tão inadequado que as pessoas perdem as suas posses. Então, a gente tem algo e não sabe usar. Ou, às vezes, guarda na vida porque não sabe a serventia daquilo na nossa vida. Então, a nossa conversa é para a gente pensar em que condição estamos em relação a ser livres e se nós sabemos, em verdade, para que serve a liberdade na vida da criatura. Por que as pessoas anseiam ser livres? A gente, por exemplo, principalmente púberes e adolescentes, sonhando em alcançar a maioridade, porque tem a ilusão, é uma ilusão, de que elas vão ser livres, que elas vão poder fazer tudo o que elas querem. Que a partir daquele momento, ninguém vai mandar mais nelas na sociedade. Então, nós começamos nesse nível, né? Que há uma ilusão, uma fantasia dentro de nós sobre a liberdade. Muitas criaturas, né, se acreditam, por exemplo, presas a um relacionamento e acreditam que, terminando esses relacionamentos, elas vão conseguir sentir-se livres. E muitas vezes eu já vi pessoas que, a partir do momento de uma quebra de relacionamento, se tornaram muito mais escravas àquela condição do que eram antes, por sentimentos mais variados que não permitiam que elas saíssem dessa condição. Eu convivo com pessoas, né, que sonham deixar de ser empregados de uma empresa para serem autônomos, para se tornarem chefes, porque acreditam que assim vão ter maior liberdade. Então, nós ansiamos, né, ser livres, mas muitas vezes
ou na maioria das vezes, o que nós temos em nós é uma fantasia sobre o que seja liberdade e não uma conceituação clara e real em nós do que seja ser livre. E é por isso que nós vamos, como sempre fazemos, quem nos acompanha sempre sabe que a gente faz assim, no caminho pelos conceitos, muitas vezes pela etimologia da palavra, porque quando a gente entende o significado da palavra, quando a gente entende o histórico, a questão da etimologia, de onde surgiu aquela palavra, isto passa a ter um novo sentido e nos faz aprender muito mais sobre essa situação. Então, a palavra vem do latim, né? E aqueles que, como eu, são mineiros, eles são regidos por essa palavra em latim que está presente na bandeira do estado de Minas Gerais, onde está escrito libertas quem será também. Liberdade mesmo que tardia. Então a palavra liberdade vem do latim, libertas, que quer dizer, na verdade, ser livre, E nesse contexto, nós vamos ver que a palavra, o significado dela é liberdade é uma condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente de acordo com a própria vontade. Então, a palavra liberdade, ela envolve duas ações importantes. Primeiro, que a palavra liberdade, no seu significado, ela vem acompanhada da palavra direito. E para se ter direito, o indivíduo tem que ter algum merecimento ou alguma situação na vida que lhe deu essa condição. Então, no caso social, no caso, por exemplo, do Brasil, as pessoas que têm mais de 18 anos ou que alcançaram essa idade são consideradas pessoas com capacidade para fazer escolhas de acordo com a sua vontade. Na prática, nós sabemos que isso não é muito verdade. Muita gente chega aos 18 anos ou por uma deficiência ou por uma imaturidade emocional sem uma condição de fazer escolhas. No caso da situação do deficiente, essa deficiência na vida dele, geralmente ela é considerada nesse contexto, quando a gente fala dos déficits mentais,
mas alguns déficits físicos impedem que as pessoas possam fazer escolhas segundo as suas vontades por não terem recursos para realizarem os seus desejos. Mas as pessoas que são portadoras de déficit, eles sejam congênitos ou eles tenham acontecido por uma condição clínica ou uma condição socioeconômica, ou por abusos dentro da família e da sociedade, elas podem não ter a capacidade de entendimento e, a partir disso, de poderem escolher de uma forma autônoma ou autonômica, porque elas não têm essa condição. Outra coisa importante, é que a gente vê do conceito que ele relaciona essas escolhas com a questão da vontade. Nós temos que diferenciar, e falando da questão do sagrado, quem já teve a oportunidade de fazer a jornada conosco do Sagrado em Nós, o curso, é importante também a gente estar lembrando, nós já começamos a colocar hoje, a postar hoje, que em breve nós estaremos com a terceira turma do curso Sagrado em Nós. Então, aqueles que estão aqui, que já participaram, que tem alguém que conheça, indique, falem com eles sobre a experiência que viveram. Aqueles que estavam esperando o momento, se essa condição já chegou, aproveitem para se inscreverem e para indicarem para as pessoas nesse contexto. Então, quando a gente fala em sagrado, voltando ao assunto, desejo e vontade são coisas muito diferentes. Os desejos, eles têm a ver com os prazeres, principalmente os prazeres imediatos da vida. Quando a gente fala de vontade dentro do aspecto filosófico, do aspecto religioso, teológico, a vontade é uma manifestação superior. Ela envolve um amadurecimento espiritual com uma competência de direcionamento que ainda hoje a grande maioria de nós não possui. Então, nós precisamos desenvolver a nossa vontade. Mas é importante a gente lembrar que quando a gente fala dessa liberdade, do ponto de vista filosófico, alguns conceitos já ampliam para a gente pensar em algo mais profundo ou mais complexo. Quando diz que a liberdade é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Então aqui nós entramos com mais duas observações. Uma delas é o livre-arbítrio. Para se ter livre-arbítrio, eu preciso de algumas condições emocionais e intelectuais.
A primeira coisa que eu tenho que ter é inteligência. Por quê? Porque o livre-arbítrio, né, é a condição para se escolher. E a gente só é capaz de escolher se a gente tem um nível intelectual. Um ser que não tenha inteligência, ele vive sob os cuidados divinos a partir do instinto. E muitas pessoas, elas não fazem escolhas pelo uso da inteligência, mas por estarem ainda muito apegadas ao instinto. E nesse contexto, desculpem, mesmo colocando não perturbe, eu volto a dizer, esse não perturbe não funciona muito bem aí para um monte de gente que quer aplicar alguma coisa na gente aí complexa. Então, nesse contexto, né, muita gente vive de instinto, eles fazem coisas por prazeres muito animalescos, sem usar a inteligência, né? Para se ter livre-arbítrio, eu preciso ter capacidade de identificar possibilidades, probabilidades. Se eu não sou capaz de saber se eu vou vestir azul ou vermelho, porque eu não sei o que é azul ou vermelho, né? Eu não vou ter liberdade, porque eu não sei o que eu faço. E quantas pessoas, quando não sabem as coisas, e alguém lhes pergunta, e elas ficam de alguma forma incomodadas ou envergonhadas, não deveriam ter isso. Ignorância não é defeito, é uma condição humana que a gente tem que vencer, mas não é defeito, né? Então, ele, em vez de perguntar o que seja, às vezes assim, não, escolhe por mim. Mas mesmo nesse momento, né, em que eu não me permito escolher o que me interessa verdadeiramente, eu fiz uma escolha, né, entre eu poder e o outro poder escolher. Ainda nesse sentido dessa expressão que nós colocamos aqui, nós entramos numa outra situação. Desde que não prejudique outra pessoa. Então já mudamos a situação. Porque nesse sentido, né, quando a gente fala nesse contexto de liberdade, eu tenho que lembrar que do mesmo modo que eu me entendo livre, o outro também se entende livre. E as nossas escolhas não podem agredir, dentro de um ponto de vista ético e moral, a escolha do outro. Então, aqui nós entramos com uma palavrinha que está muito em moda, né? Vez por outra a gente tem falado dela nas nossas postagens, sempre dizendo dela nas nossas conversas, né? É que eu tenho que aprender respeito. Então, se existe algo que eu preciso observar, nós temos que entender que a partir desse momento a reflexão passa a nos dirigir que a nossa liberdade não é plena, ela é relativa.
A liberdade, ainda no conceito filosófico, ela envolve, né, algumas condições importantes. A independência, o poder de ter autonomia e a espontaneidade. Falar de ser independente, né, a independência ela pode ser muitas coisas. A independência financeira, a independência intelectual, a independência social, a independência política, né? A independência econômica, né? Muitas condições envolvendo nesse sentido. A autonomia, a palavra autonomia, né, é a capacidade de se autonomear, né, de dar a si um nome, não no sentido do nome que você recebe no batismo, mas da sua característica, do seu temperamento, da sua personalidade. E será que nós nos conhecemos para nos nomearmos com clareza? A filosofia budista, né, traz o pensamento de Siddhartha Gautama, que nos diz que a grande maioria de nós vivemos de ilusão, que a vida material é uma ilusão. Então, se eu vivo de ilusão, né, e eu também sou uma ilusão para mim e uma ilusão para o mundo. As pessoas não nos veem, elas veem aquilo que elas projetam em nós, como a gente vai falar. Como a gente dizia, inclusive, numa das nossas postagens, últimas postagens que nós fazemos, né? Então, eu tenho que ver que à medida em que eu falo de filosofia, em filosofia de liberdade, eu vou vendo que liberdade tem a ver com independência. Então, um país autocrático, né, um país ditatorial, né, ele tira das pessoas a independência da expressão, ele às vezes tira das pessoas a independência econômica e muitas outras coisas, e já nesse contexto a pessoa não tem liberdade. E aí nós retornamos, porque quando o jovem fala que quer ser livre, e nós retomando o conceito de da filosofia que envolve a independência, se ele é alguém que depende financeiramente dos pais, da família, se ele tem dependências na vida, a liberdade dele não é total. A liberdade dele é relativa. Nós ainda temos que ver essa questão da espontaneidade, né? De você poder dizer das suas coisas sem se preocupar com a reação do outro, não no sentido de você estar ou não agredindo a pessoa, mas de você estar manifestando o seu desejo, a sua forma de ver, e que ela, né, se ela é espontânea, ela é a verdade que você tem dentro de você, ela deveria ser respeitada pelos outros, né? Mas o que a gente menos vê na nossa sociedade, independente de ela ser uma sociedade autocrática ou não, é as pessoas poderem ser espontâneas. A grande maioria de nós vive de aparência. Tanto da aparência física,
quanto da aparência da intelectualidade, da aparência da emocionalidade, a aparência da condição espiritual. Nós não somos criaturas muito preocupadas em ser verdadeiramente. A gente é muito preocupado em parecer aquilo que a gente gostaria de que as pessoas nos percebessem. Então, a gente às vezes não é espontâneo. Não diz um não quando é necessário ou quando é preciso, porque a gente está preocupada com a forma como as pessoas vão receber, a maneira como as pessoas vão nos ouvir. A gente não é espontâneo porque eu posso falar uma palavra errada e o que isso vai significar socialmente. A gente passa por uma condição de não espontaneidade porque a gente quer ser aceito em determinadas sociedades. Então, às vezes, as pessoas elas têm um comportamento em um determinado grupo que não existe no grupo familiar. Eu me lembro de um momento em que eu coordenava um trabalho de evangelização infantil que tinham dois campos de tarefa. Um campo que era atendido os filhos das pessoas assistidas na comunidade e um grupo que dava as aulas, né, para os filhos de espíritas. E num determinado momento, uma companheira me disse que não iria continuar dando aula para os filhos dos espíritas porque ela não dava conta mais da sala. E eu pensei assim, não, você tem razão, porque a gente tem que trazer histórias, criar material, e às vezes eles têm muito disso em casa e não tem interesse. Ela virou, não. É porque às vezes as reações são muito complexas. E eu tenho 2 meninos no grupo que eles são muito difíceis. E já não vendo como fazer, eu falei com eles, mas vocês não deviam se comportar assim, né? Vocês têm um exemplo na sua casa, né, dos seus pais. E um deles virou assim, a senhora acha que o meu pai é bonzinho como ele faz no centro espírita? Vai lá em casa para a senhora ver como ele trata minha mãe e a gente. Então, às vezes, a gente se comporta num grupo desse para aparentar algo que a gente não é na realidade. Então, essa espontaneidade, quando eu não consigo viver isso, eu estou demonstrando para mim e para os outros que eu não sou livre. E mais do que isso, diante de tudo o que eu venho falando, né, muitos são os estudiosos da filosofia que nos mostram e nos afirmam que a liberdade é um conceito utópico. Ele não é passível de se viver quando a gente entende que ele envolve independência do ser humano, poder de autonomia e espontaneidade, que isso é utópico. Que é uma utopia que não é alcançável dentro da perspectiva que a gente tantas vezes trabalha com a questão da liberdade. Então, nós temos que rever e encaminhar de uma maneira tanto diferente. E quando a gente fala de livre-arbítrio, eu fui buscar
em dois grandes pensadores da Grécia clássica, né, uma escola importante para a cultura ocidental, que, na verdade, muitos dos seus ensinamentos não surgiram na Grécia, eles foram levados por estudiosos, por pessoas do Oriente para a Grécia, e da Grécia depois para Roma, e Roma disseminou muito dessas coisas para esse mundo até hoje. Então, o primeiro deles é Aristóteles, né? Aristóteles fala para nós sobre livre-arbítrio. Então, ele diz que a pessoa é livre e né, quando ela tem a sua ação pela sua vontade e ela não sofre coações. Então, para Aristóteles, e é uma visão bastante social nesse contexto, a gente é livre se a gente não vive nenhum tipo de coação. E será que alguém de nós não tem nenhuma coação na vida? Coação familiar, coação intelectual, emocional, social, política, ideológica, de todos os sentidos, financeira. Então, dentro desse contexto, mais uma vez o que a gente está trazendo, e é importante, né, eu estou colocando que nós falamos muito de liberdade. Muita gente está brigando na vida por liberdade. Mas a gente está brigando por algo que a gente não conhece. E quando a gente não conhece, a gente projeta os nossos sonhos nas coisas que nós não conhecemos. Então, muitas vezes nós sonhamos com uma liberdade que ela não existe. Né? E esse processo não é para causar-nos uma frustração. É para fazer com que a gente tenha reflexões mais profundas sobre liberdade do que essa fala de todos os dias. Alguém pode dizer, então é melhor não ter liberdade? Isso também não é o que eu estou dizendo e nem é o que eu concordo. Eu acho que o mundo, né, ele deveria ter cada vez mais pessoas livres. A gente não tem liberdade porque a gente não sabe o que é, né, e como a gente deve vivê-lo. Sócrates, né, que viveu mais ou menos 4 séculos antes do Cristo, e que foi imortalizado pelas falas principalmente de Platão, mas também ele tem outros discípulos que fizeram com que os seus pensamentos se preservassem. Ele acreditava que o homem livre é aquele que consegue dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos e a si próprio. Olha que nós estamos caminhando para um outro lugar. Na visão socrática, né, e Sócrates é um pensador importante para a nossa cultura ocidental, né?
Muitos dos seus pensamentos voltam, por exemplo, na escola do catolicismo, através dos padres ou pais da igreja, né, os grandes teólogos, aqueles que nos acompanham, que são espíritas. Para Allan Kardec, né, Sócrates é um pensamento base que antecede o cristianismo e, por consequência, o espiritismo. Então, para esse homem, ser livre não é esse conceito que a gente está trazendo, porque para ele a liberdade consiste na capacidade do homem de saber dominar os seus sentimentos e os seus pensamentos e a si próprio. Então, ser livre não é correr num campo sem sentido, sem direção, sem objetivo. Segundo o pensamento de Sócrates, ser livre é caminhar a passos determinados, numa direção determinada, observando as regras internas de pensar e sentir. Assim, o pensamento, né, sobre a liberdade, ele vai ficando cada vez mais complexo, porque ele exige de nós, né, uma forma de pagamento, ou um instrumento, né, uma moeda que a gente não gosta muito, que é a responsabilidade. Só é livre quem é responsável. E o que é responsabilidade? Se você lê a construção da palavra, você vai ver, né? Responsabilidade é a habilidade de responder. Então, eu sou livre quando eu sou capaz de responder pelos meus atos. Se eu não tenho a capacidade de responder pelos meus atos, eu não sou livre. Eu posso ser libertino. Eu posso agir de maneira irresponsável no mundo. Por isso que quando uma pessoa adquire a maioridade e ele passa a ter o direito de fazer determinadas escolhas e de ter determinadas ações, junto com esse direito vem o dever de responder pelas ações que faz. Então, uma criança, ela pode, por imaturidade ou por ignorância, fazer algo como alguém adulto poderia escolher. E ela não é capaz de responder por ela, porque ela não tem, né, essa condição. Então, ela não vai ser condenada pelo seu ato como alguém com uma determinada idade que recebe determinados direitos e por eles vão ter que responder.
A gente ainda, né, poderia dizer e lembrar para todos nós, né, alguns pensamentos muito importantes sobre a liberdade. Epiteto, né, que é um estoicista, uma escola também grega, ele dizia: se a gente queria ser livre, né, para essa liberdade, na visão dele, só teria um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Então, numa visão prática dele, né, eles têm muito nesse contexto, os estoicistas, né, a única forma de ser livre é se a gente desprezasse aquilo que não depende de nós, né? Então, eu só sou livre fazendo aquilo que depende de mim. Então, eu sou livre naquilo que eu tenho dependência ou independência para fazer. Essa é uma visão importante. Um outro pensamento que nós fomos buscar sobre liberdade vem de um romancista, um dramaturgo, um escritor italiano chamado Massimo Bontempelli, que ele diz o seguinte: a verdadeira liberdade é um ato puramente interior, como a verdadeira solidão. Devemos aprender a sentir-nos livres até num cárcere e a estar sozinhos até no meio da multidão. Então, o que a gente depara, né? Dentro da visão desse italiano, que foi um criador de uma das escolas dentro do realismo italiano, né? A gente só é livre dentro da alma da gente. A partir do momento que eu estou convivendo socialmente, que eu estou relacionando socialmente, essa liberdade ela não é plena, e na leitura dele não seria a verdadeira liberdade. Nós vamos buscar num pensador mais moderno, mas de uma leitura muito importante, né, que foi Jean-Paul Sartre, que fala muito sobre liberdade. Ele diz que ser-se livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Então, a gente tem que aprender que a gente é livre não quando a gente realiza os sonhos e as fantasias nossas, porque nem sempre sonho e fantasia não é realizado, porque não é real. Ele é do mundo idealizado da nossa vida, né? O homem é verdadeiramente livre nessa leitura do Sartre quando a gente quer aquilo que a gente pode ter. Então, mais uma vez, parece um paradoxo, porque para ser livre, a gente tem que ter limites. E quem de nós quer isso? Eu levanto essa situação para a gente pensar pelo seguinte, né? Porque é muito complexo se falar de liberdade. Se a gente falar de briga por direitos, essas coisas todas, né, a grande maioria das pessoas esquecem que quando nós lutamos pelos nossos direitos, e não tem nada errado em lutar pelos nossos direitos, as pessoas têm o direito de lutar por elas. Eu acho que isso é muito importante.
lembrar, mas para todo direito existe uma responsabilidade. Eu tenho que aprender a responder sobre isso. Num evento há muitos anos atrás de jovens falando sobre o tema sexualidade, um rapazinho me perguntou durante o evento, numa rodada de perguntas, quando é que ele poderia ter uma relação sexual. Acredito que ele esperava que eu pudesse dar uma idade para ele, para que isso acontecesse, porque ele era bem jovem. E o que eu respondi para ele, e seria uma resposta que eu continuo com ela, é que ele poderia ter uma relação sexual com uma parceira, né, um parceiro, quando ele fosse capaz de responder por todas as consequências daquela relação. E essas consequências eram muitas, desde a questão da gravidez que as pessoas lembram, até das questões que podem complicar-se numa relação. Né? Porque às vezes você começa um relacionamento, né, promete fundos imundos para as pessoas, diz que as ama, logo depois desiste, sai dessa relação e às vezes não conhece a pessoa com quem você se relaciona, e essa pessoa num desequilíbrio, por você não aceitar voltar, ela pode se matar. E você é capaz de responder emocionalmente por essa consequência? E tantas outras situações, né? Eu lembrava na prática lá, você é capaz de responder pelo pagamento do preservativo, da pílula, de tantas coisas que vocês usam como anticonceptivos? Porque se eu não sou capaz de responder por essas coisas, como é que eu vou assumir algo que eu não tenho condições de responder por elas? Ainda nesse contexto de reflexão, nós fomos buscar um pensamento de Mahatma Gandhi. E ele diz o seguinte: a prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. E quando eu lia essa afirmativa de Mahatma Gandhi, eu me lembrei do próprio Sócrates, né, que estando preso, acusado que ele estava ensinando coisas que eram imorais para a sociedade grega aos jovens, e que ele fora condenado a tomar cicuta por causa do seu crime, e que a esposa e os seus discípulos tentavam de toda forma que ele fugisse para que ele não fosse condenado, principalmente porque era uma condenação injusta. Ele levantou algumas coisas, entre elas ele, quando disseram assim, mas eles te condenam à morte injustamente. E ele pergunta, existe alguma condenação à morte que seja justa? Um outro conceito que é justiça. E ele falava
que ele era livre, né? E ele se sentia livre ali. E que ele entendia que aqueles que o condenavam é que estavam presos a princípios, a condições, a sentimentos que não o prendiam naquele contexto. E há muita gente realmente solta na vida que está presa a preconceitos, presas a determinações sociais, presas e escravas ao dinheiro, ao poder, à beleza, que vai embora de todo jeito, né, com o tempo, porque ela muda de condição, ela muda de visão. Então, ser livre, ter liberdade, é uma questão de consciência, ela não é uma questão de ação. A ação, ela é uma decorrência de uma consciência livre. E aí a gente tem que pensar como é que está a nossa situação. A gente volta a Sartre, que diz assim: somos indivíduos livres e nossa liberdade nos condena a tomarmos decisões durante toda a nossa vida. Olha a importância dessa visão. Porque nós somos livres. E por sermos livres na sociedade, nós estamos condenados a tomar decisões. E quem toma decisões vai responder por elas. Porque não há nada que a gente faça na vida que não tenha um preço. Tudo tem um preço. Né? Ouvir uma palestra tem um preço e não ouvir uma palestra tem um preço. Tudo tem um preço. Eu ir, né, a um lugar aglomerado, de aglomeração num momento como esse de pandemia, tem um preço. Eu não ir também tem um preço. E nós temos que entender isso. E entender, né, que dentro de uma visão de progresso em que a gente ainda não conhece a verdade, existem valores, ou não existem, né, melhor dizendo, como diz o Sartre, não existem valores ou regras eternas que possam nos guiar, elas mudam, né? E isso faz com que a gente tenha que ter muito mais clareza e responsabilidade ao tomar as nossas decisões, ao agir na vida. Lembramos ainda de uma fala de um grande escritor russo, que muitas pessoas conhecem, um dos maiores escritores da Rússia, né, do povo russo, mas talvez um dos maiores escritores da humanidade, que é Leon Tolstói, que diz assim: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. E é essa visão que nós gostaríamos que aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, pudessem aproveitar. A gente não é livre quando busca a liberdade. A gente é livre quando a gente está em busca da verdade. E isso que ele fala não é uma novidade, né? Porque é um pensamento que se recorre, né, na história da humanidade. Albert Einstein, né, um dos mais importantes homens da história da humanidade, ele diz: não creio no sentido filosófico da liberdade,
né, nesse sentido do termo liberdade do homem. Todos os homens agem não apenas sob um constrangimento exterior, mas também de acordo com uma necessidade interior. Então, nós, quando nos consideramos livres, na verdade, a gente não é livre, porque nós estamos todos submetidos a condições exteriores que nos constrangem e nós temos necessidades internas que nos movimentam para determinados campos dos quais nós não conseguimos sair e que a gente tem que viver. O trabalho pela subsistência, né, ele determina muitas coisas no caminho da nossa liberdade. Só para a gente ter um exemplo dentro dessa Constituição. Então, o nosso objetivo é mais e mais buscar a verdade. E nesse sentido, a gente gostaria ainda de colocar uma fala de Jesus que está retratada no versículo 32 do Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Retomando, né, Leon Tolstói retoma esse ensinamento e esse princípio cristão. Então, a nossa proposta nessa conversa, né, é nesse sentido. Então, nós estamos aí agradecendo o André Peluso, a Rosineide, né, esses vários companheiros que estão nos acompanhando, o Solon, a Daniela Foppe, a Wanda Reis, a Wanda Roberto, Jaqueline, a Ângela Paulinelli, a Cacau Gomes. Nós estamos agradecendo a participação de vocês. E o nosso propósito hoje era de lembrar essa questão da verdade. Que a gente só vai ser livre à medida em que nós formos nos ampliando na verdade. E a verdade, ela não é conquistada só com o intelectual. A gente precisa desenvolver o sentimento para poder abarcar a verdade em nossa vida. Então, a nossa proposta toda dentro desse trabalho, né, de saúde mental, esse trabalho do sagrado, da espiritualidade, é de alcançar a verdade. E aí eu lembro aqueles que já nos escutaram hoje, aqueles que chegaram depois, que em breve nós estaremos abrindo a próxima turma do Sagrado em Nós, aonde o grande objetivo é a gente entender a realidade humana, a realidade espiritual, tentar refletir sobre a realidade divina, conquistando paulatinamente a verdade, lembrando que essa verdade ela é processual, ela se amplia na medida em que eu amplio o meu conhecimento e a minha capacidade de utilizar essas ferramentas internas de crescimento que nos faz levar à conexão verdadeira
que é a conexão com a lei divina, que é a conexão com o amor, é a conexão com Deus. Então, aqueles que estão aí, nós vemos aí alguns companheiros que já fizeram o curso, né? Indiquem para pessoas, né, se gostaram, se acharam que foi importante, né? Aqueles que têm a vontade de fazer, fiquem atentos que em breve nós vamos abrir uma nova turma e indiquem para as pessoas, né? Nós estamos lembrando que todas as terças-feiras nós trazemos um tema novo, um tema para a gente conversar. Desde já, eu queria deixar para vocês o tema que nós vamos conversar na próxima semana, a partir de uma fala, de um pedido. Nós achamos importante refletir nesse tema. Então, como é um tema que envolve muitas pessoas, que muitas pessoas estão vivendo angústias, sofrimentos diante dele, não sabem como agir, nós nos propomos, na próxima terça-feira, às 20 horas, a falar diante desse questionamento que nós recebemos. E o que é o título, então? Que é essa fala dessa mãe que nos buscou. O meu filho é homossexual. O que eu devo fazer? Então, nós vamos conversar com pais, com irmãos, com amigos, com pessoas envolvidas com essa questão, sobre como pensar nisso e como agir diante desse desafio que cresce cada vez mais na nossa sociedade, como nos afirmou, né, há mais de 60 anos Emmanuel no livro Vida e Sexo, né, que a homossexualidade no mundo crescerá cada vez mais, buscando o respeito dos que acreditam-se normais heterossexuais diante dessa situação. Então, nós vamos conversar sobre o tema. Então, se você vive essa situação, ou já viveu e pode contribuir com a sua visão, ou se você tem pessoas na família, amigos, conhecidos, vivendo essa situação, lembre-se de acenar a eles sobre a nossa conversa na próxima semana, né? Encaminhe para eles, né, o nosso Instagram, né, @dr.robertolúcio. Então, para que eles possam aproveitar essa situação. E se vocês gostaram do tema e lembraram-se de alguém que não está presente e que você acha importante que ele tenha acesso ao tema, nós vamos deixar o tema gravado no Instagram, né? Então, encaminhe para essas pessoas essa nossa conversa da terça-feira. Muito obrigado, muita paz, beijos no coração, obrigado todo mundo pelo carinho, obrigado por todo mundo aí que está nos trazendo, obrigado pela Lau, que colocou aí para todo mundo, né, o nosso endereço no Instagram. Boa noite para todos. Eu também sou muito grato a vocês, viu, Valéria? Muito, muito grato por vocês estarem aqui conosco e até a próxima.